Na abertura da sessão plenária desta segunda-feira, o presidente da Assembleia, deputado Adhemar Traiano, do PSD, leu uma nota afirmando que o veto parcial ao projeto de lei que trata dos aterros sanitários não será promulgado. O recuo, segundo Traiano, ocorreu após uma reunião com a maioria absoluta dos deputados em que o colegiado tomou essa decisão. A gente vai para a Assembleia falar com a Beatriz Frenner, que já está se posicionando lá para falar conosco. Agora, o clima na sessão nesse momento, Escola, é de constrangimento. Estava acompanhando, inclusive, aqui pela TV a Assembleia na internet, vários deputados reclamando do que aconteceu por lá. Inclusive, vi a fala do deputado Ricardo Arruda, dizendo que foi enganado por colegas. Esse foi o termo que ele usou. Também outros deputados questionando agora essa decisão da mesa da casa, do Traiano em específico, de não promulgar a lei. A preocupação por lá é se isso pode ou não ter efeito jurídico negativo ali na frente. Então os deputados voltaram atrás, mas a forma de como eles voltaram atrás está sendo debatida ainda, viu, Escola? O que me chama muita atenção, Mark, a gente até comentava mais cedo ali na nossa redação, é como é bom ver homem público, né? Deputado, ver os assessores dos deputados correndo pelos corredores da Assembleia e tomando boas decisões, né? Pensando no paranaense. E o melhor de tudo, fazendo tudo isso sozinho, né? Por que não fizeram antes? Precisou a sociedade como um todo se unir, se formar, para daí eles... Opa, vamos colocar a mão na consciência aqui, porque a gente pode ter feito algo que não é tão bom para o desenvolvimento do país. Mas não fizeram antes porque não tinha pressão, viu, Escola? Sentiram a pressão. Sabe aquele meme do Galvão? Sentiu? É isso, foi isso. Essa é a importância da sociedade se unir e fazer o bom debate. Essa é a importância. Reforço aqui, a frase não é minha, é do Ulisses Guimarães, o pai das diretas já. Político tem medo de povo na rua. Em tempos modernos, o povo na rua também equivale à pressão digital, e-mail, rede social, ligação, WhatsApp, seja o que for. Político é sensível à opinião pública e não tem nada de errado nisso, porque eles são nossos representantes. Eu falei em um dos comentários que fiz aqui no Grupo RIC, Escola, que esperava que os nossos representantes revissem essa posição. Ainda bem que isso aconteceu. O Paraná respira mais aliviado, quase que literalmente, porque não vai ter esse lixo de outros estados aqui no nosso quintal. As pessoas estavam preocupadas, né? Ter lixo na porta da sua casa, né? E aqui eu estou usando uma metáfora, claro que não vai estar na porta da casa de ninguém, mas vai estar na sua cidade, vai estar no aterro da sua cidade, ou vai estar em um espaço que uma dessas empresas ia adquirir e ia manipular materiais perigosos. E aqui eu alerto, tá no veto do governador isso, não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo é o Palácio Iguaçu, que poderia haver riscos, já que seriam manipulados materiais perigosos nesta autorização que a Assembleia tinha dado aos lixões que poderiam receber aí esta importação de lixo. Isso não beneficiava o Estado, era um retrocesso ambiental e as pessoas chiaram, gritaram alto. E a Assembleia sensível, parabéns à Assembleia, que foi sensível aos apelos populares e voltou atrás nesta questão. A questão agora, Escola, jurídica é a seguinte, porque a Constituição Estadual, o que ela prevê? Ela prevê uma promulgação automática. Como é que é isso? Olha, se tiver, né, um veto do governador, ele vai à Assembleia e se a Assembleia derrubar o veto, né, parcial, como foi nesse caso, volta ao governador e ele é obrigado a promulgar a lei. Promulgar é quando fala, ó, a lei passa a valer a partir de agora ou a partir de tal data. Isso é promulgar. Avisar a sociedade que essa lei vai entrar em vigor. Aí, se o governador não fizer em 2 dias, volta para a Assembleia, Escola, e o presidente é obrigado a fazer. Tanto é verdade que está lá no artigo 71 da Constituição Estadual, parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada pelo governador, o presidente da Assembleia a promulgará. E veja que a lei dá o comando. Ela não fala, ele poderá decidir se vai promulgar ou não. O texto diz, a promulgará. E aí ele completa. E se este não o fizer em igual prazo, caberá ao vice-presidente fazê-lo.
Então, a lei é clara, ela dá o comando. O que a Assembleia fez juridicamente? Olha, a gente não vai promulgar, a gente vai ignorar a lei, no caso, esse artigo 71, parágrafo 7º da Constituição Estadual, e não vai promulgar. Aí ela se tornaria inócua, né? Ficaria sem efeito. Mas já há discussão entre os deputados que isso, na verdade, vai fazer com que esse caso entre em um limbo jurídico, né? O que a mesa está dizendo, Traiano e Romanelli principalmente, olha, a jurisprudência, mesmo que a Constituição fale isso, a jurisprudência que deixaria essa lei sem efeito. Mas a verdade é que vai entrar em um limbo jurídico e isso pode ser perigoso. Qual que era o melhor caminho, escola? Era então o seguinte, já que essa lei foi mal feita, e foi mal feita, escola, me perdoem os deputados. Vocês aprovam uma lei e depois voltam atrás, é porque ela não presta. Então, já que ela foi mal feita, que aprovem uma nova lei revogando ela. Esse era o caminho ideal, escola. Nós, inclusive, ouvimos deputados, e não foi um, dizendo que não entenderam, ou pelo menos votaram a essa lei. Mandei outro link sobre o lixo. Acho que o meu microfone foi fechado aqui, ó. As pessoas, na verdade, nós ouvimos, né, deputados votando essa lei, mas sem saber por que estavam votando e o que estavam votando. Então, o problema começou lá atrás, passou pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Meio Ambiente, por várias comissões, e foi discutida na Assembleia Legislativa desde março deste ano, e mesmo assim os problemas continuaram acontecendo até que ela fosse, até que o veto fosse derrubado na semana passada. E aí agora, eu fico imaginando, o Marco falou bem uma expressão que tá grudada aqui na minha cabeça, é um clima de constrangimento na Assembleia, ou pelo menos na sessão desta segunda-feira, porque na semana passada diversos deputados esbravejaram, gritaram a todos os ventos, dizendo que a imprensa errou, que a sociedade estava errada. E se a gente estava tão errado assim de levantar pelo menos essa questão a ser discutida, algo mudou muito rapidamente nessas últimas horas para que hoje todo o cenário ou o discurso mudasse de maneira tão abrupta lá na sede da Alep, na Praça Nossa Senhora de Salete, aqui em Curitiba, e que essa comissão de deputados resolvesse voltar atrás. É isso, escola. Mas o que mudou foi a pressão popular, não tenha dúvida alguma. O que mudou foi a pressão popular. E mais uma coisa, o governador deu um recado claro e alto à Assembleia no último sábado, durante a convenção do partido dele. Ele deixou bem claro isso, falou, olha, eu sou contra isso. E mesmo com essa lei aprovada, como a lei previa que os órgãos ambientais vão ter que dar autorizações em especial, ele disse que a orientação seria ser muito rigoroso e tentar impedir isso mesmo. Então, a pressão popular com o recado do governador, acho que surtiu efeito lá na Assembleia, para mim, é o que ocorreu. Até porque, escola, correu aí nos bastidores da política paranaense, que poderia ser, né, uma questão de encenação, que o governador vetou só para se aparecer mais ambientalmente correto, e que daí a Assembleia faria o serviço sujo, e o governador fez questão de deixar claro, até para falar, ó, isso é mentira, eu sou contra essa ideia. Sou contra essa ideia. E aí, com a população contra e com o governador contra, os deputados, como você falou, colocaram a mão na consciência e reviram. Que bom, que bom. Não é feio voltar atrás. Quando a gente erra, tem que voltar atrás mesmo, pedir desculpa e refazer e consertar o erro. Parabéns à Assembleia, que agora toma uma boa atitude. O governador, inclusive, que tem o PSD o representando, ou pelo menos que representa o PSD, que é um dos partidos, ou o partido com maior número de deputados na Assembleia, né, também. É isso. Vamos seguir em frente aqui. Daqui a pouco a gente tenta voltar com a Beatriz, que está lá na Assembleia e vai acompanhar, está acompanhando, essa sessão lá, e vai trazer todos os detalhes. Por enquanto a gente vai